Do amigo irmão Edson. Feliz sábado. Feliz Seja sábado, bem-vindo. Delícia. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado a todos. Feliz sábado aos irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Que bom que estamos aqui, né? Que delícia. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Hoje é o primeiro sábado do mês. Primeiro sábado do mês é dia de Sábado. Sábado missionário, muito bem. E o nosso sábado missionário é sinônimo de... Todo mundo de memória curta? Já vai aparecer ali. Mas o sábado missionário é sinônimo de... conectar vidas, multiplicar esperança, conectando vidas. E o que nós vimos o mês passado, para quem a memória está, né, relembrando, falamos muito sobre conectar vidas e falamos muito sobre os desconectados. Quem está desconectado está? Vou dar uma dica. Quem está desconectado está? Perdido. Perdido. E quem está conectado está? Aí, muito bom. Ainda não foram todos que se lembraram, mas... No mês que vem, ninguém vai esquecer. A gente pede para o pessoal da comunicação já colocar nos anúncios, né? Aí a gente já vai lembrando. É muito importante nós estarmos conectados uns com os outros e conectados principalmente a Deus, conectados a Jesus, para estarmos juntos, para não nos perdermos, não nos desviarmos no caminho. Vamos abrir a nossa Bíblia? Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disseram-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Miguel, crianças grandes, hoje nós vamos contar a história de um casal que se batizou e aceitou o convite de Jesus para fazer esse mandamento aqui, ide, pregai. Eu tenho certeza, crianças, que vocês vão gostar muito da história desse casal. Quem será esse casal ali, hein? Quem será, hein? Será de onde que eles vieram, hein? É muito bom quando a gente escuta a história de pessoas, nem eles sabiam que eram eles ali. É muito bom escutar histórias que nos edificam, que nos animam e nos motivam a trabalhar para Jesus, não é mesmo? Vamos conhecer esse casal. Quem será esse casal, Claudelice? Alguém já tem uma desconfiança? Alguém sabe? Muito bem, será? Celso e Mônica. Por favor. Sejam muito bem-vindos. O Celso e a Mônica são pessoas que todos nós amamos muito. São pessoas que estão sempre à frente, sempre colaborando, né, com a nossa igreja, sempre colaborando com Deus. Deus Por seja isso, louvado. hoje,
e por isso hoje nós vamos ouvir o testemunho deles. Celso, como foi? Vocês já eram evangélicos? Não eram? Deixa Não eu só fazer uma conheciam? pergunta antes. Onde vocês arrumaram aquela foto lá? Tem espião trabalhando, a gente não está sabendo, hein? Mas, vamos lá. Como é que começou? Antes de eu vir para a igreja adventista, vamos imaginar desse momento que a gente vem para a igreja adventista. A Mônica se batizou primeiro, a gente namorou um certo tempo, ela foi embora, a gente se separou, foi embora para Santos, aí ela teve um encontro com Jesus lá em Santos. Quando ela voltou, eu era um DJ, um disc jockey, um DJ, ela volta falando de Jesus, falei, meu Deus do céu, voltou com uma Bíblia na mão, mas enfim, primeira vez que eu fui para uma igreja, que ela me levou a uma igreja evangélica, e eu vi que nós somos de família católica, e tementes a Deus, mas daquele conhecimento que a gente tinha. Mas quando a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica e o pastor pegou uma Bíblia e fez uma aplicação prática para os dias de hoje, naquele momento, e hoje também é assim, eu fiquei maravilhado. Falei, mas a Bíblia funciona, a Bíblia é um livro atual. Me entreguei a Jesus, isso foi em 89, e ela já tinha feito isso antes. Para a gente vir para a igreja adventista, quer dizer, passam-se vários anos, em 2004, e você vai me ajudando, nós tínhamos já a nossa empresa e tínhamos por costume, como cristãos evangélicos, a gente orava a Deus e fazia as meditações com a equipe, e num dos dias a gente tinha que falar sobre, eu não me lembro se a gente estava entregando um novo mês de trabalho ou se estávamos encerrando o mês, enfim, começamos a fazer uma oração, e um desses colaboradores meus, ele era católico, né? Nessa época eu já era evangélico, aí orando a Deus, fomos fazer uma intercessão, aí ele falou, vamos rezar a Ave Maria. Então, deixa eu confirmar. Então, isso era na sua loja, uma das na minha lojas, loja, né? Na sua loja, que estava fazendo então esse momento de agradecimento. Exatamente. Isso. E esse rapaz, então, ele falou o seguinte, vamos rezar a Ave Maria. Eu falei, vamos fazer o seguinte, Fábio, eu entendo, eu fui católico, eu entendo, respeito a sua posição, mas vamos fazer o seguinte, nós temos uma coisa em comum, Jesus é comum a nós dois, e vamos, então, pedir em nome de Jesus, vamos limitar nossa oração nesse pedido. Nessa época, é interessante que eu estava falando com Deus, falar, Senhor, eu quero saber mais, eu quero aprender mais da Tua Palavra, e estava tentando aprender mais. E aí, passa-se um tempo depois desse dia, dessa oração que nós fizemos, ele trouxe um estudo para mim, imenso, mostrando, né, dentro das crenças que ele tinha, muitos textos bíblicos e muitas explicações sobre a intercessão de Maria, sobre santos, sobre imagens, enfim. Aí lembra que eu pedi que eu queria estudar? Que eu tinha que estudar mais, que eu queria saber mais? Aí eu tive que estudar, né, realmente, porque daí o Espírito Santo falou, e aí? O que você vai responder para ele agora? Tudo que ele está falando está baseado na Bíblia, as crenças que ele tem. Enfim, eu fui me preparar para dar um estudo para ele. Eu até trouxe aqui, Edson. Uhum. Deixa eu só mostrar aqui. Quem pode pegar esse caderninho para mim? Acho que eu consigo. Aqui, 2004. Está aqui o caderninho ainda. Não vão, né? Só que tem aqui os estudos que daí eu comecei a preparar para eles, os estudos que eu tinha que, digamos assim, com a palavra de Deus, explicar para ele. Tem várias coisas aqui. Está caindo página até, né? É da época do Pentium 233. Paulinho, acho que não tinha nem nascido ainda. Sabe o que é um Pentium 233, Paulinho? Sabe? Tem aqui orçamento nesse caderninho, enfim. Eu comecei a escrever os textos para que eu pudesse explicar para esse amigo meu. E colaborador, né? Fomos grandes amigos, né? Hoje faz tempo que eu não tenho contato com ele. Mas o que aconteceu? Comecei a explicar e, com a Bíblia na mão, fui estudando, fui anotando. Até que, quando vai falar de idolatria, qual o verso que alguém aqui pegaria? Falar sobre ídolos. Êxodo, capítulo 20, né? Peguei a Bíblia, estava lá sentadinho, estudando a Bíblia. Quando eu cheguei no Êxodo, aí eu me deparei com os 10 mandamentos, e aí me veio assim, aquela voz do Espírito Santo, falou assim, leia tudo. Eu comecei, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há nos céus, na terra, embaixo da terra, não se prostrarás a elas, nem a servirás, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, mas faço, né, misericórdia aos que me amam e guardam seus mandamentos. E vai, leia, que maravilha, que legal. Eu tinha feito o catecismo, e eu falei, mas tem alguma coisa diferente aqui, né? Mas esse eu já sabia que era da idolatria. Então, vai lendo. Não tomarás o santo nome em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele tomar o santo nome em vão.
E o próximo, leia, tem mais coisa aí o Espírito Santo falando. Leia. Lembra-te do sábado para o santificar. Aí o negócio pegou. Eu falei, mas aí... Aí o Espírito Santo falava, você não está lendo? Você vai falar para ele desse aqui em cima, das imagens, mas o que você está lendo agora aí? Eu estou lendo Lembra-te do sábado. E o que você faz? E eu não sei, que cada um tem os seus métodos, mas eu converso com Deus em voz alta. Eu estava estudando sozinho, eu falava, não, senhor, mas é impossível. Não, mas o que você está lendo? Vinha essa voz e falava, o que você lê? Eu leio Lembra-te do sábado. E o que você faz? Eu guardo o domingo, eu respondia. Então, mas está certo? Não, mas não pode ser, senhor, isso aí não. Não, mas você vai falar para ele, não são 10 que estão aí, 10 mandamentos? Aí estão os 10 mandamentos. E você, como é que você vai falar que eles fazem imagens e você também viola um mandamento? Eu falava, não, senhor, mas impossível isso aqui, eu não estou enxergando isso aqui, impossível. Eu estou numa igreja, deixa eu falar uma coisa, Jesus. Eu estou numa igreja que tem no mundo inteiro. Na época eu estava numa igreja que tinha em muitos locais do mundo. Como que só eu estou vendo isso? O que você está lendo? O Espírito Santo falava. Lembra-te do sábado. E o que você faz? Enfim, fiquei num embate com Jesus. E aí eu resolvi fazer uma coisa. E se vocês pegarem o estudo aqui, eu não anotei Êxodo aqui, de idolatria. Fiz assim, ó. Fechei a Bíblia. Eu falei, não, senhor, é impossível. Não pode ser, não estou. Mas o meu pastor não me ensinou isso aí. O que está escrito? Fiquei nesse embate. Fechei a Bíblia. E aí o Espírito Santo veio e falou assim, tá, e o que você vai fazer? Eu falei, eu vou prosseguir os estudos aqui, e se vocês quiserem, aqui está a prova, eu fui colocando outros assuntos, não coloquei o texto dos 10 mandamentos, e entrei em outros assuntos, sobre intercessão de Maria, enfim, outras coisas. O Espírito Santo falou assim, você vai fazer o quê? Se ele te perguntar. Eu falei, se ele me perguntar, senhor, vai ser outro estudo, mas esse aqui eu não vou colocar, e eu fiquei com aquilo, quer dizer, aí deixei, a vida foi passando. Mas aí aconteceu de alguém fazer conectar você, conectar vidas, lembra? Nosso lema? Espalhar a esperança, conectando vidas. E alguém fez um contato, fez uma conexão com você, que essa história que vocês estão escutando aqui, a coisa vai ficar mais quente ainda. Vai ficar mais quente. Apareceu alguém que fez uma conexão e embaralhou mais a coisa. Então, nessa época, ainda a gente emitia nosso contrato num papel que a gente escrevia à mão lá. E no final do contrato, quando a gente fazia a venda na loja, estava escrito assim, só o Senhor é Deus. Então a gente fazia todo o contato com o cliente, procurava, como disse meu tio hoje, né, mostrar a luz, e eu sou a luz, Jesus é a luz, né, mostrar Jesus para as pessoas antes desse contato. Mas quando chegava a hora de assinar o contrato, estava escrito só o Senhor é Deus, a pessoa ia assinar o contrato, ela lia aquilo ali. E eu atendi um cliente, depois de mais ou menos 1 ano e pouco depois desse ocorrido com esse colaborador nosso aí, e esse cliente falou assim, a gente teve um contato muito grande, e o tipo de trabalho que a gente faz, a gente acaba conhecendo muito, às vezes, da família da pessoa, né? Porque a gente faz projetos de imóveis, então a gente precisa entender a família, enfim, como a pessoa vai se relacionar com o ambiente, com as outras pessoas. E esse cliente falou assim, já numa certa intimidade, 4, 5 visitas lá na loja, fechando o contrato. Celso, que legal, está escrito só o Senhor é Deus aqui, por que está escrito isso aqui? Ele falou para mim. Aí eu falei assim, está escrito isso aí porque eu amo falar de Jesus, e agora que você comprou, agora eu posso falar de Jesus, porque senão, para você não entender que antes eu estava usando o nome de Deus em vão. Né? Aí ele falou, que legal. Então você é evangélico? Eu falei, sou evangélico. Você já viu o papo de evangélico, né? Você vai, sou, você também, Por quê? E você? Eu também sou. Eu falei, da onde você é? Sempre a gente pergunta, né? Da onde você é? Eu era católico, ele falou. O nome dele é Eduardo. Você é católico, Eduardo? Porque o católico também é evangélico, crê no evangelho, né? E aí o católico é adventista também, porque crê no advento, né? No advento. Ele falou, não, mas eu não sou mais agora católico. Não, o que você é? Aí ele falou uma das denominações bem conhecidas do meio evangélico, não me lembro qual agora. Ele falou assim, agora eu sou... Aí ele falou assim, aí Deus me deu mais luz, eu fui para tal, e falou o nome dessa denominação. Eu falei, então você é dessa denominação? Você é meu irmão também. Não, Celso, Deus me deu mais luz. Deus te deu mais luz?
E daí eu fui para tal, e falava outra denominação. Ah, mas então você é dessa? Ele falou umas 3, 4, e depois ele falou assim, mas Deus me deu mais luz. E falou aqui, a gente estava na época nós éramos da igreja do Nazareno. E aí eu fui para a igreja do Nazareno, aí eu fiz aquela festa. Eu falei, nossa, mas eu também sou da igreja do Nazareno, que legal. Ele falou, não, Celso, não sou mais da igreja do Nazareno. Eu falei, não, aí fica... Sério mesmo? Ele falou, mas por que, Eduardo, você não é mais da igreja do Nazareno? Porque Deus me deu mais luz. Aí o bicho pegou, né? Você me deu. Eu falei assim, mas e daí? Deus te deu luz e você foi para onde? Ele falou assim, Deus me deu mais luz, eu fui para a igreja adventista. Eu falei, você está maluco, cara? Você foi para a igreja adventista? Aquela pessoa, viu, não brinca comigo, você virou adventista? Não, você está brincando que Deus te deu luz, você perdeu a luz. Eu falei, não fala isso. Você é daquele pessoal, viu, Eduardo, que chega no sábado, põe o pé em cima do sofá e fica descansando? Porque é isso que eu entendia que o adventista fazia, né? Ele falou, não, no sábado a gente trabalha. Eu falei, trabalha? Você está brincando, o adventista não trabalha no sábado. Eu falei, não, mas e pregar o evangelho? E visitar? Né? E atender a necessidade das pessoas? E ensinar? Não é trabalho? Aí, Jesus não fala que ele trabalhava pregando o evangelho? Entendi. Mas e na igreja adventista quem salva? É o sábado que salva? Ele falou, não, Celso, o sábado não salva ninguém. Mas quem salva na igreja adventista? Quem salva é Jesus. Eu falei, opa, peraí, tem outro erro aí, outra coisa que... Aí o Espírito Santo falava para mim nessa hora, pergunta, e ouve, e escuta, porque você é como um passarinho que comeu alpiste dentro da gaiola, comeu alpiste que te deram. Você tem muito para aprender. Você não quer aprender? Então você vai aprender, escuta o que ele vai te falar. Enfim, o Eduardo foi falando muitas coisas, fui tirando muitas dúvidas, e aí a gente começou um estudo bíblico. E a Mônica, ela se decidiu antes de você, né? Isso. Como é que foi o processo da Mônica? Então, estávamos nesse outro ministério da igreja do Nazareno, e a Mônica, nós cuidávamos do departamento infantil lá. E aí, Mônica, deixa ela contar aqui. Isso, fala um pouquinho. Ela está doida para falar. Fala um pouquinho. É a parte antes do livro que Hã? você trouxe em casa? Pode falar da parte do livro, que daí... Pode começar do livro em diante. Eu já tinha tido algumas experiências, porque como a gente cuidava do Ministério Infantil, e o pastor tinha levado o palhaço Bozo na igreja. E isso me incomodou demais, porque ele fez várias coisas ali, participações com as crianças, que para mim aquilo era uma humilhação, e além de tudo, em cima do púlpito da igreja, o tipo de pregação que foi usado ali, ou seja, não tinha reverência nenhuma, né? Não tinha uma espiritualidade. E aí, quando eu fui conversar com o pastor falou assim, foi a melhor arrecadação da igreja, nós vamos trazer ele de novo. Então, aquilo, para mim, eu fiquei revoltada com aquilo, né? Então, não aceitava de maneira nenhuma e compartilhei isso com o Celso. E uma das coisas também que aconteceu foi que, quando eu fiz a divisão de que cada professor ia passar de lição, tinha caído para o Celso falar sobre... os 10 mandamentos, e a lição era sobre o domingo, né? Nessa época que a Mônica comentou isso daí, aí ela já até tinha vindo. Porque antes de eu vir, a Mônica veio por primeiro. Muitos conhecem aqui a nossa história e já faz tempo que está com a gente aí nesse tempo na Igreja Adventista. Mas teve um dia, Edson, que eu estava tendo esses estudos com ele, ele levou um livrinho. Muitos aqui conhecem aquele livrinho, Do Sábado para o Domingo. Quem conhece esse livro? Do sábado para o domingo. E eu ficava questionando muito, né, o Eduardo, né? E questionava, quando eu vim aqui, questionava todo mundo, porque eu achava que eu sabia muita coisa, né? E aí ele levou e falou, lê esse livrinho que você vai entender. E lá, na verdade, é uma tese de doutorado, e inclusive que a própria Igreja Católica aceita aquela tese, de como que o sábado deixou de ser o dia de guarda hoje, né, no mundo atualmente, como que começou isso, e quando começou e como começou. Aí eu comecei a ler aquele livro, na minha loja ainda, no final do dia, eu ajoelhei e falei, Senhor, não deixa eu morrer na estrada, porque eu morava aqui em Saltinho, e a Mônica já tinha ido embora, e eu ajoelhei e falei, Senhor, não posso, nossa, estou fazendo tudo errado mesmo.
E realmente esse negócio do sábado, aí minha cabeça ficou assim, sabe? Fiquei super preocupado, mas enfim. Peguei, fui embora para casa, a Mônica já estava em casa. Eu me lembro que eu cheguei em casa e ela estava sentada na cama, lendo um livro. E como ela comentou, a gente já estava com certa tristeza de ver que no ministério que a gente estava trabalhando, inclusive com crianças, estava se preocupando com uma arrecadação, inclusive aquele evento lá, várias crianças foram humilhadas lá e eles estavam preocupados com a arrecadação. Então a gente estava triste com o que estava acontecendo no ministério, como a gente vê muitas coisas acontecendo aí fora, né? E por isso a gente tem que viver e procurar fazer as coisas de forma correta e dar bom exemplo. Mas ela estava lá sentada na cama, lendo um livro, e eu cheguei com o livrinho lá do sábado para o domingo, né? E entrei no quarto, olhei para ela assim, ela sentada na cama, falei, meu Deus do céu. E agora como é que eu falo isso para ela, né? Vai falar que eu estou louco, né? Vai falar que eu vou virar adventista agora. Vai falar assim, esse cara pirou mesmo de vez, né? Peguei, entrei com o livrinho assim e fiz assim, amor, leia esse negócio aqui, leia isso aqui, veja isso aqui. Mas eu, assim, sério, eu estava esperando, né? Ela fala assim, viu, fica tranquilo, você está enganado, esse livro aí é coisa de adventista. Deixei o livro e voltei, fui para a sala, daqui a pouco eu escuto assim. Eu falei, ai meu Deus, está acontecendo alguma coisa lá no quarto, deixa eu voltar lá. Aí eu olho assim, ela com o livrinho chorando. Falei, amor, o que está acontecendo? É isso aqui mesmo. É isso aqui, é a verdade. Minha voz não é igual a dela. E eu vou para lá. Eu falei, não fale isso para mim, pelo amor. Não, eu achei que você ia falar que eu estou enganado. Eu vou para lá. E foi para a igreja adventista, e muitos aqui conhecem a história, levou meus 2 filhos, e eu fiquei chorando em cima da Bíblia, porque demorei 2 anos e pouco para vir para a igreja, né? Fiquei estudando, Edson. Isso foi então, você passou por um conflito bem grande. Muito grande. E teve uma história lá que você tinha que dar aula para as crianças lá da igreja? Aí, agora a Mônica conta, essa que ela estava contando. Não, exatamente o detalhe, porque ele estava sozinho e ele teve que falar para as crianças, né? No livrinho lá da igreja evangélica falava que o dia de guarda era o domingo. E como que ele ia falar que o dia de guarda era domingo? E justo essa lição caiu para ele. E aí ele falou, né, para Deus, eu não posso falar para essas crianças que o dia de guarda é o domingo. Então ele falou, olha, as pessoas, né, a igreja guarda, mas o dia de guarda é o sábado, que é o 7º dia. Né, que foi essa experiência que daí ele, na verdade, foi colocado à prova. O que ele ia falar? Né, que era o sábado e domingo, mesmo ele não estando guardando o sábado ainda. E a gente estava com as lojas abertas ainda, só eu estava indo na igreja com as crianças, né, até então. É uma coisa que a gente vê, assim, Deus, como Deus dá oportunidade para a gente, né? Por várias formas. 1 ano e pouco antes, eu li, depois eu tive contato com o Eduardo. A Mônica foi para a igreja, deixou lá o Ministério Infantil. A gente, na igreja, utilizava realmente um manual, como a gente utiliza aqui os manuais, né, para a gente dar aula. E o manual que veio para a gente dar aula era justamente os 10 mandamentos. Justamente os 10 mandamentos que eu tinha perguntado para o meu pastor naquela época. Eu falei assim, viu, os 10 mandamentos estão valendo ou não estão? Eu falava para ele. Ele falava, Celso, deixa quieto esse negócio de adventista. Você está em contato com adventista. Eu nem tinha falado de adventista. E Deus dando oportunidade, Deus dá oportunidade para mim. Deus dá oportunidade para você. Que bom que eu tive um tempo, né? Porque poderia ter acontecido alguma coisa, eu ter entrado no juízo, né? E assim... E vinha uma lição sobre os 10 mandamentos. No sorteio eu caiu o sábado para eu falar. É isso que ela está falando, né? Então Deus dava resposta, Deus dá a resposta muitas vezes para a gente clara, e a gente continua sendo teimoso. E o que você falou? Daí, quando eu fui eu já estava estudando, eu fui falar com as crianças, eu falei assim, crianças, é o seguinte, o dia de sábado, está escrito aqui nesse manual, está escrito que é o domingo, mas o dia de guarda é o sábado. E nós guardamos o sábado por causa disso, mas estamos fazendo... Não, nós guardamos o domingo. Nós guardamos o domingo por causa desses motivos. E eles falavam lá que era por causa da ressurreição de Jesus, mas a Bíblia não fala isso que está escrito nesse livro. Então eu falei a verdade. Eu falei assim, eu vou falar pelo menos o que eu sei, e aí eu ainda estou na minha luta pessoal, mas eu não vou mostrar isso para eles, entendeu? E aí como é que foi o momento, aquela decisão do batismo, aquela oração naquele lugar que você me contou, que eu não posso falar? Então, só uma coisa, Edson. Eu comecei a frequentar a igreja
muito bem acolhido na igreja adventista. Quero até enfatizar isso, a importância do acolhimento. Nós montamos um grupo, né? Tinha um grupo que andava de moto, saía fazer evangelismo de moto, enfim. Mas eu fui muito acolhido aqui dentro. A Ana, cadê a Ana Carolina aqui? Cadê a Carol? Acabou de sair a Ana. Mas a Ana, eu me lembro assim, ela era amiga da minha filha, né? E um dia eu entrei na igreja, logo no começo, assim, que eu comecei a frequentar a igreja adventista, a Ana chegou e falou assim: Celso, eu estou orando por 5 pessoas e eu estou orando por você também. Isso vocês nem imaginam quanta força me deu, porque eu estava naquele conflito. E pessoas que me acolhiam, me abraçavam. A Ana foi uma das que eu me lembro, eu nunca vou esquecer desse momento dela ter falado da questão da oração. Então, você pode estar pensando, olha, estou orando para uma pessoa faz anos, estou orando meses, décadas, mas a oração tem poder. E tem prova aqui da oração tem poder. Hoje estão aqui meus tios, que não sabiam nada disso que a gente está fazendo aqui, e vieram de Mauá, irmã da minha mãe. Minha mãe não é adventista, mas a minha tia adventista hoje se batizou em dezembro, meu tio também. Estão aqui nos visitando. Poder da oração, poder da intercessão. E nos momentos finais, já fazia uns 2 anos que acho que a Mônica estava frequentando, 2 anos e pouco, eu tive experiências maravilhosas com Deus durante a minha caminhada com Deus. Experiências de milagres maravilhosos. E aí eu falei, Senhor, não tem mais como eu fugir. Eu já estudei a Bíblia toda, eu não tenho mais. Só resta uma coisa. Eu estou com medo. Só resta essa única explicação para mim mesmo não aceitar. Eu estou com medo de fechar minha empresa e eu tenho um problema financeiro, enfim, um problema de fechar a empresa no sábado. E quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, eu falei, Senhor, eu lembro de tantas coisas, tantos milagres que o Senhor fez. Às vezes a gente assim está meio fora da rota, com o GPS errado, né? Mas a Bíblia é o GPS verdadeiro. E aí eu fiz uma oração. Peguei o Salmo 37, verso 25, abri, porque eu gosto de olhar aquilo e lembrar as promessas que são escritas. E falei, Senhor, o justo não será desamparado, nem sua descendência irá mendigar o pão. Falei, Senhor, essa é a força que eu preciso. E aí a Mônica chegou, era um sábado à tarde, ela tinha chegado, acho que do JA, não me lembro. Eu falei, Mô, deixa eu falar para você, eu tomei uma decisão, você está preparada? Não, antes disso, você estava no quarto, eu percebi que você estava em oração, e eu tinha falado para você que eu estava fazendo as 40 madrugadas e estava orando por você. Aí sim você falou, Isso eu não lembrava. Tá vendo como... É porque hoje eu sei que é as 40 madrugadas, na época eu nem sabia, né? Mas enfim, eu chamei e falei, Mô, você está preparada? Ela falou, preparada para quê? Não, você está preparada ou você não está preparada? Mas como assim, preparada para quê? Preparada, porque é o seguinte, Deus nos deu as coisas que nós temos, e se nós perdermos, eu quero abrir uma promessa aqui, ó. Eu tomei a decisão de realmente ser um adventista e fechar a nossa empresa no sábado, mas se a gente vai perder todas as coisas, tem 2 garantias: não seremos desamparados e a nossa descendência não vai mendigar o pão. Bem. E assim, nesse momento a gente toma a decisão, oramos juntos, conversei daí com o pastor, a gente teve que ter toda uma estratégia, né, Edson, para a gente comunicar o público aqui em Piracicaba. Graças a Deus a gente tinha já um bom volume de clientes. E falou, o pastor Cláudio Leal nos ajudou e a gente decidiu colocar um anúncio no jornal. Pois esse anúncio do jornal foi uma coisa assim muito inusitada. Como é que foi esse anúncio para o mercado? Como é que as pessoas reagiram? Os funcionários reagiram? Os seus clientes? Qual foi a reação das pessoas? Então, nós pegamos um bom espaço no jornal. Na época, o jornal era impresso ainda. Hoje já quase não se faz isso, não se usa, né? Mas o jornal impresso era de grande veiculação. Nos 2 jornais aqui, na Gazeta e no Jornal de Piracicaba, nós colocamos um anúncio com a foto da loja, que todo mundo conhecia, né? Muita gente conhecia a loja, e nós colocamos lá que a partir do dia tal, a loja não mais funcionaria aos sábados, em respeito ao preceito bíblico, e colocamos lá Êxodo capítulo 20, verso 8, e colocamos o texto no anúncio, que por aquele motivo, então, por respeito ao preceito bíblico, a gente passaria a fechar a loja aos sábados. E qual foi a reação das pessoas? Bom, aí tem todos os tipos de reação, né? Você fala, pô, Celção, você tá rico mesmo, né, Celção? Não precisa mais trabalhar de sábado, vai pôr o pé no sofá, né?
Mas assim, teve vários. Você tá maluco? Você vai fechar a sua empresa no sábado? De louco até você tá certo. Tinha uma funcionária que falou que ia fazer uma coisa. Teve uma funcionária que falou, Celso, você tá maluco mesmo, você pirou mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha mesa e vou colocar aqui na rua, no sábado, mas eu vou vender e vou ficar aqui. Eu falei, não, você não vai precisar fazer isso. Você pode ter certeza que o Senhor vai suprir. Sabe por quê? Porque Ele supriu em 6 dias no deserto o povo. Não precisa trabalhar 7. Enfim, depois essa pessoa ficou com a gente muito tempo e viu que não era o problema, Edson. Mônica, hoje vocês têm um ministério aqui com a gente, né, que é o Ministério Vida e Saúde, o Ministério da Saúde Adventista. E você preparou algumas coisas para nós para o mês de maio. Compartilha com a gente. A gente teve uma experiência também com a parte de saúde, como nós pudemos testemunhar já aqui, também que foi a cura do Celso, de uma esteatose hepática que ele tinha. E emagreceu 20 quilos. Essa semana a gente teve que sair comprar roupa, porque as roupas estavam muito largas para ele. E com isso a gente tem visto a transformação na vida das pessoas através da saúde, de uma boa alimentação, a prática de exercício físico, os 8 remédios naturais, né, que é tão pregado aqui na nossa igreja. E então, em maio, nós vamos ter o mês da saúde, onde nós vamos ter a cada sábado uma pregação voltada para a saúde, tema saúde física, saúde mental. E estamos, então, juntos fazendo esse trabalho e para que a gente possa incentivar as pessoas a terem uma mudança de hábito. E esse propósito vai ser o seguinte, a gente tirar uma coisa ruim que a gente vê que não é adequada para a saúde e inserir uma coisa boa mensalmente. Aí nós vamos ver ao longo ali de 12 meses uma grande transformação na vida de todos nós. Será em maio, então, aqui no Espaço Novo Tempo. Maio no Espaço Novo Tempo. Todos convidados. Eu quero ler na Bíblia, São Marcos 6, 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E saindo eles, pregaram que se arrependessem. E expulsaram muitos demônios e ungiram muitos enfermos com óleo e os curaram. Ô Celso, se a gente ficasse aqui a tarde inteira, vocês não têm noção quanta história que o Celso e a Mônica têm. História assim que, como os bons chorões, né? Choramos muito na casa do Celso, como ouvimos essas histórias. Eu gostaria tanto que a gente pudesse que eles compartilhassem muitas histórias com vocês. Mas, a respeito do nosso tempo, nós queremos falar de 2 coisas. Um milagre na vida de um amigo que nós gostamos muito, que não está aqui hoje, está nos Estados Unidos. E uma outra coisa que vocês fizeram junto. Mas, primeiro, conta a história desse milagre, desse amigo nosso, que nós gostamos tanto. E você fez uma dupla com ele. Exato. Todo mundo sabe, né? O André Crepaldi, grande amigo. André, se você vê esse vídeo, com muita saudade, que a gente possa ainda estar junto aqui, mas senão no céu a gente vai poder continuar louvando a Deus. Mas o André Crepaldi foi um dos que me acolheu muito bem. A gente também tinha momentos na loja que a gente orava. Depois ele passa a trabalhar com a gente. Viramos a dupla Josué e Caleb, né? A gente se chamava de Josué e Caleb, eu sou bem mais velho que ele, eu sou o Caleb e ele é o Josué. Enfim, saíamos para fazer trabalho missionário durante o dia e tal. Mas um dia a gente estava voltando de uma viagem de moto e ele sofreu um acidente. Eu não me lembro o nome do osso aqui que quebrou, que fraturou, e esse osso não ligava mais de forma natural. Ele tem um laudo que ele teve pseudoartrose. Ele teve que colocar placa, né? Mas não conectava mais o osso. Então, ele ficou com uma tipóia, ele andava com a tipóia, esperando que aquilo se restabelecesse. Enfim, o laudo que ele tinha recebido é que ele teria que fazer uma cirurgia para tirar o osso de algum local para fazer com que o osso novamente se ligasse, né? Você não contou como é que foi o acidente dele? Foi um acidente de moto com... Estávamos voltando, acho que de Serra Negra, se eu não me engano, e depois um rapaz deu um cavalo de pau. Sabe o que é cavalo de pau? Quem sabe o que é cavalo de pau aqui? Só os velhos sabem, né? Como é que chega e dá aquela virada assim, sabe? O rapaz deu um cavalo de pau na frente dele, estava com a moto, ele bateu a moto no carro e sofreu esse acidente. Foi um acidente até que deixou a gente bastante chateado, bastante assustado, tudo bateu a cabeça. Enfim, graças a Deus não foi nada maior, poderia ter sido. Mas ele ficou, não me lembro, muito tempo com esse problema no braço.
E acho que é no braço direito, né? É no braço direito, se eu não me engano. Enfim, o médico deu esse laudo para ele, ele teria que fazer uma cirurgia, e foi passando o tempo, até que um dia, como a gente saía fazer trabalhos missionários, enfim, a gente estava sempre orando junto, ele falou: Celso, e ele com a tipóia, estávamos um domingo à noite lá na igreja central, ele andava com a tipóia, ele falou: Celso, deixa eu contar uma coisa para você. O Espírito Santo falou para mim o seguinte: você não tem vergonha, André? Mais ou menos assim, né? Você ficar com essa tipóia, quantas coisas eu tenho operado através da sua vida. Como é que você está com essa tipóia? Você não acredita que eu posso te curar? Aí ele entrou lá, ele contou isso. Falei: André, você crê? Então vamos orar. Estávamos ele e o Décio, que também é o nosso grande amigo que já partiu. E entramos ali na salinha do lado. Falei: André, abrimos esse texto. Está vendo? Fala para a gente impor as mãos sobre os enfermos e serem curados. André, você crê? Lógico que eu creio, então vamos orar. Pegamos o braço dele, eu e o Décio colocamos a mão sobre o braço, lemos esse texto e pedimos para o Espírito Santo entrar com a cura sobre a vida dele, sobre ele, sobre o braço. E terminamos a oração, prosseguiu o culto, domingo à noite. Eu acho que chega mais ou menos próximo do final da semana, e ele com a tipóia. Aí o Espírito Santo fala assim: André, viu? Você ainda vai ficar com essa tipóia? Você não acredita que eu posso te curar, que eu te curei? Tira essa tipóia. Estou contando mais ou menos o que eu lembro, mas eu sei que daí ele pega e vai para o médico. E vai para aquele que tinha feito o diagnóstico do que ele tinha e o que ele tinha que fazer. O médico pega, tira uma radiografia do braço dele. E isso que eu estou falando para vocês, tem tudo registrado. Ele tem, inclusive, virou, lógico, uma mensagem dele. Ele tem todos os laudos, tem as radiografias do antes e do depois. O médico coloca a radiografia lá e olha para a radiografia, olha para ele. Já havia sido curado mesmo. O médico olha para a radiografia e fala: André, viu? Espera aí, que isso? Aí ele fala: não, é o que o senhor está vendo mesmo. Mas espera um pouquinho, mas você não é aquele que eu dei o laudo que você está com pseudoartrose, estava, e tinha que fazer um enxerto? Sou eu mesmo. Mas o que aconteceu? Aí ele falou: Jesus me curou, Deus me curou. Deus seja louvado, irmãos. Deus curou, e depois, como eu falei, ele já levou esse sermão para muitos lugares e ele vai mostrando todo o antes e o depois. Deus seja louvado. E o Celso, dentro desse verso que a gente leu aqui, fala assim: Jesus enviou os 12 de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Essa história, gente, seria aqui mais de 1 hora para contar, mas tem um pequeno trecho que eu gostaria que o Celso falasse para vocês, porque nos impressionou muito. Porque Deus deu essa autoridade, Jesus deu essa autoridade para esse trabalho que vocês estavam fazendo e vocês fizeram destemidamente. Quando a gente fala que nós estamos espalhando esperança, multiplicando esperança, conectando pessoas. E vocês foram chamados para atender uma senhora que estava tendo possessão. E uma das coisas que ela falou, que impressionou muito, sobre brigas na família. É uma pessoa que realmente tinha trabalhado muitos anos para o mal. Diz ela que havia, através do trabalho que ela fazia com o mal, até pessoas tinham perdido a vida. Sobre esse ponto, e assim, a autoridade é sobre todo aquele que crê. Você pode sair com autoridade, essa é o que está escrito aí, ó. Deus te dá esse poder. Mas o que ela falou, Edson, que realmente assim é muito impressionante, é que quando tem 2 pessoas discutindo numa casa, num lugar, numa igreja, em qualquer lugar, no trabalho, em qualquer lugar. Quando as pessoas começam a discutir, ela falou assim, porque ela tinha visão espiritual, essa mulher. Ela enxergava o inimigo e, enfim, na verdade, se relacionava com eles, enfim. Ela falou que quem já viu quando pega e vai fazer churrasco, hoje a gente não come mais churrasco, não se dê abobrinha, mas assim, uma coisa que eu gostava, sempre mexer com fogo, você pega o copo com álcool e faz assim, e joga no fogo. O que faz? Ela falou exatamente isso. Ela falou: Celso, sabe quando a gente pega álcool e joga numa chama pequena assim, e faz aquele fogo? Isso, ela falou, quando tem pessoas discutindo, é como se você fizesse isso, como que os espíritos, eles crescem, eles ganham muita força.
e aí eles têm poder para agir e destruir. É algo impressionante, a gritaria, a confusão, a discussão, a briga, o quanto que eles vão para esse local e ficam habitando ali. Então, para terminar, eu quero escutar assim, tá tão bom, né? Então, para terminar, eu quero que você deixe 2 mensagens, você e a Mônica. Nós temos 2 tipos de pessoas aqui, com certeza. Pode ser que nós temos aqui alguém que esteja passando pelo mesmo momento da decisão que você passou, de ter que renunciar, de ter que deixar alguma coisa, né, importante em favor de Jesus. Que mensagem você deixa para essa pessoa? E que mensagem que vocês deixam para outros que já se batizaram, mas estão se sentindo assim, eu estou muito quieto aqui do banco, eu preciso conectar vidas. Que mensagem que vocês deixam aqui para todos nós? Uma das coisas que eu aprendi e com o Edson também. Eu falo assim que eu estava também passando por uma fase bem difícil e aí eu vi assim como o Edson acolhia as pessoas, o carisma dele, da Ana Maria, que eu falo que eles são mais do que casal 20, são o casal do coração mesmo. E quão é importante a gente acolher as pessoas com um sorriso, com um abraço. É tão pouco que a gente tem que fazer e realmente para que a gente possa, que foi a experiência do Celso, foi através desse que ele fazia esse passeio de moto com o pessoal da igreja adventista que ele começou a se achegar mais à igreja nesse período que eu estava vindo sozinha. Então, essa é uma coisa. E a outra coisa é: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Então, que nós estejamos prontos e não tenhamos medo, porque a gente tem certeza daquilo que é só olhar tudo aquilo que ele fez e sempre a gente colocar diante de Deus, né? Quando a gente vai fazer nossas orações, comece agradecendo a Deus e pensando em tudo aquilo que ele já fez por vocês, porque aí vocês não vão nós, né? Não vamos temer aquilo que está pela frente. Como mensagem, eu digo o seguinte: confie nas promessas de Deus. Se Ele prometeu que Ele vai ser com você, qualquer situação, realmente Ele vai estar te ajudando em todas as situações. Um outro ponto importante, Edson, a Bíblia é muito clara em dizer: a decisão, não adia a decisão. Eu não conheço os propósitos de Deus para todo mundo, mas para a minha vida Ele me deu ainda mais oportunidade. Eu podia não ter tido essa oportunidade, essa espera. Deus sabe o momento. Então, não fique resistindo ao Espírito Santo. Entregue-se a Ele. E quanto a estar pronto, que a Mônica falou, o pronto que você tem que estar é disponível. Pode ter certeza que se você está aí no banco, se você está na sua casa, se coloque nas mãos de Deus. Ele vai te capacitar para a obra dele. Amém? Depois, a gente gostaria muito, de outra ocasião, escutar a história de vocês dois. E a gente quer convidar que vocês voltem aqui, que a gente quer trazer vocês aqui para contar a sua história, que eu tenho certeza que é muito bonita também. É maravilhosa a história deles, é maravilhosa, que Deus está agindo, né, na família. E ouvir essas histórias maravilhosas, né, esses testemunhos que nos emocionam, que nos impactam, porque depois que nós ouvimos, eu até comentei com a Mônica na semana seguinte, falei: Mônica, eu pensei nisso a semana toda, né? Fiquei e relembrando e revendo, então impactou mesmo, né? Aqui a gente se manteve, né? Mas choramos e uma série de coisas, né? Já no primeiro momento que o Celso contou, falei: Celso, ele me contou aqui na igreja, Celso, eu estou chorando agora, imagina, né? Então, assim, é muito importante isso, porque esses testemunhos, eles nos aproximam das pessoas, né? Quem não sabia e agora sabe, os outros que nós já ouvimos, nos aproximam. E é muito importante nós termos essa proximidade, nós termos intimidade com as pessoas. Porque, gente, quando a gente estiver lá no céu, vocês pensam que vai ser cada um por si? Cada um entrou na sua casinha, fechou a porta e lá vive a sua vida? Se alguém pensa, eu vou falar que não, né? Será uma convivência diária, uma convivência de comunhão, de intimidade, não apenas entre nós, mas nós com Jesus. É isso que a gente espera, é essa a esperança que nós temos, mas a gente precisa começar a desenvolver isso agora, né? Desenvolver isso aqui,
na prática, todos os dias, conhecer mais as pessoas, termos mais intimidade, mais comunhão com as pessoas. Para isso, a gente vai cantar uma música. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão. Vamos cantar? Vamos ficar de pé? Em pé? Assim que tocar ali, a gente fica de pé. Pode ficar, pode ficar. E quem souber cantar em vozes, vão fazer em um grande coro, tá? Contraltos, tenores e baixos, vamos caprichar aí. E fazer o que a música pede para fazer, hein? Apertar a mão do irmão. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação plena Cristo, não amei, mas seja visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Se gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá bem cedo. Logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Bom e quão maravilhoso os irmãos vivam em união. Bom e quão maravilhoso os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. E quão maravilhoso os irmãos vivam em união. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que estivemos juntos e que o Senhor nos ensine, Pai, a cada dia e nós também, Senhor, saibamos praticar o teu amor, Senhor, acolhendo um ao outro, orando um pelo outro, Senhor, e levando o teu evangelho, Pai. Nos coloca, Senhor, um grande entendimento, Pai, e que nós não tenhamos medo, Pai, que sejamos destemidos, Pai, para levar, Senhor, a Tua palavra adiante. Nos dá um restante de sábado nas Tuas bênçãos, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Claudelice e eu, a Mônica e o Celso, queremos abraçar vocês à saída. Vocês esperam só um minutinho?